no tema CPI da pandemia. A gente conversa agora com o senador Roberto Rocha, que gentilmente atende aqui a CNN para a gente continuar a nossa conversa sobre CPI da pandemia. Bom dia, senador. Obrigado por atender a CNN. Bom dia a você, Elisa. Bom dia a você, Nonato. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Senador, antes da gente entrar propriamente dito na CPI da pandemia, ontem acompanhamos uma série de protestos por todo o país. Que tipo de impacto esses protestos podem ter nos rumos da CPI, senador, à medida em que a bandeira de ontem era exatamente os mais de 450 mil mortos no Brasil e, obviamente, esse é um dos alvos também da CPI, é um dos objetos de apreciação da CPI. Olha, eu percebo que esses atos, eles são de natureza política, não é? Eles não estão discutindo o conteúdo, mas sim uma forma de fazer política. É democrático, é da democracia. Ontem nós verificamos, eu mesmo vi em meu estado, em São Luís e alguns municípios do interior, um número muito, mas muito reduzido de pessoas indo às ruas protestar contra o presidente da República. Recentemente vimos exatamente o contrário, claro que num volume bem maior. E uma guerra política, só isso. Mas, senador, o questionamento quanto aos mais de 450 mil mortos aqui no Brasil que ocorreu ontem nesse protesto e mais outras bandeiras, o senhor não acredita que vá muito além de uma discussão política e sim uma discussão pela vida? Não é um fato essas 450 mil mortes ou mais do que isso? Sim, mas é verdade. Isso é uma coisa absolutamente lamentável. Eu já perdi parentes e amigos, acredito que vocês também. Agora, a gente não pode buscar responsável por isso. Se a gente for buscar um responsável por isso, a gente vai ter que ir lá na Ásia. Agora, observem bem, o que nós estamos discutindo? Vacinas. Nós estamos chegando amanhã a marca de 100 milhões de vacinas no Brasil. 100 milhões de vacinas no Brasil. E quantos vacinados? Quase a metade, um pouco mais da metade. Então, se tivesse faltando vacina, aí você poderia alegar a omissão de alguém. Me parece que quem compra a vacina pelo Plano Nacional de Imunização é o presidente da República. Quem distribui? Os governadores nos estados. E quem aplica são os prefeitos. Alguém está reclamando que não tem vacina, ou no município ou no estado? Sim, senador. Mas peraí, senador. 100 milhões de vacinas. Tem vários estados e municípios que acabam parando essa vacinação porque não tem essa vacina. Semana passada mesmo nós tivemos uma interrupção de vacinação, aí você tem uma extensão para a segunda dose. Falta vacina nesse momento. Bom, eu não conheço essa informação que você está dando. Se eu estou dizendo que nós estamos chegando a 100 milhões de vacina, e isso não tem contestação, e nós temos 67,1 milhão de pessoas que já foram vacinadas, então tem um crédito de vacina aí de quase 36 milhões de vacinas. Como é que está faltando vacina? Se está faltando vacina, é responsabilidade do governador ou do prefeito. Essa que é a realidade. A primeira vacina no planeta foi feita em dezembro. E o Brasil começou a vacinar em janeiro. Nós já vacinamos mais que uma Espanha. A gente vacina quase que um Chile a cada 15 dias. Ora, eu não vejo, então, neste caso, data venha, se eu estiver equivocado, que haja omissão ou falta de vacina. Porque nós estamos com um número enorme de vacinas no Brasil. Somos o quarto do planeta em vacinação. Esse números absolutos, né? Na proporção, a gente está lá na posição de número 64. E outra coisa, senador, o que a gente tem hoje de vacinados com segunda dose no Brasil dá relativamente 10% da nossa população. Então, de novo, falta vacina. 90% não tem vacina. Mas vem cá, meu amigo, como é que falta vacina se tem 100 milhões de vacinas compradas? Aliás, compradas não. Compradas tem quase meio bilhão. Como é que tem 100 milhões de vacinas entregues aos estados e falta vacina? Então vocês têm que cobrar do governador do estado ou dos prefeitos, não é só do presidente da República.
Bom, seguindo aqui com informações a respeito da CPI da pandemia, a gente abriu aí falando a respeito de imunização, até porque é muitíssimo importante. Temos aproximadamente 21 milhões de brasileiros que receberam a segunda dose da imunização, ou seja, 21 milhões de brasileiros que estão imunizados porque concluíram essa segunda dose do processo, e isso corresponde a aproximadamente 10% da população brasileira. Evidentemente, nós seguiremos acompanhando esses dados, porque no fim das contas, não é, senador? O que importa é que nós tenhamos cada vez mais vidas salvas e que essa fila vá andando cada vez mais. Aliás, essa é uma das pautas da CPI da pandemia, que visa descobrir o que poderia ter sido feito de diferente, o que fizemos de bom nesse cenário de pandemia, quantas vidas poderiam ter sido salvas. Eu gostaria de ouvir o senhor trazendo uma análise daquilo que já foi feito, das informações que foram liberadas, daqui para frente, nos próximos passos da CPI da pandemia, que tipo de respostas nós devemos ter ou precisamos ter para compreender até que ponto fomos eficazes para combater uma pandemia, senador? Olha, Elisa, eu quero dizer a você o seguinte: nós todos somos brasileiros. Nós não temos plano B, não temos Brasil B. Esse inimigo, ele é invisível e letal. Quanto mais a gente briga entre si, entre nós mesmos, mais ele se fortalece. Talvez essa seja uma das principais razões de estarmos chegando aí a quase 500 mil de mortos no Brasil. Agora, essa é uma guerra mundial. Ela não é só no Brasil. Ela é uma guerra no mundo todo, contra algo completamente novo, que tem um ineditismo muito grande. Ninguém tem certeza de nada hoje, quanto mais há um ano atrás. Eu vejo isso com muita loucura. Ou seja, como é que senadores, colegas meus, ficam tentando fazer de uma CPI um palanque político, quando o Brasil grita por UTI, quer fazer CPI para poder atingir politicamente alguém? Isso é um absurdo. Eu não estou aqui para defender ninguém. Eu, antes de defender o presidente da República, eu defendo a minha vida. Eu defendo a vida da minha família, dos meus amigos e dos brasileiros que eu represento em primeiro lugar, que são os maranhenses. Mas eu não posso deixar de reconhecer o esforço que o presidente tem feito. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu estava com o presidente Bolsonaro sexta-feira no Maranhão, inaugurando obras e entregando título de terra. E aí o que é que fez o governador do estado? Ele fez multar o presidente. Ele só multou o presidente, não multou a mim nem aos ministros. E aí, o que é que eu disse ao presidente? Presidente, a melhor maneira da gente responder ao governador, sabe o que é? É você mandar imediatamente o ministro da Saúde a São Luís, onde foi descoberto a cepa indiana, por um navio de Hong Kong, no porto de Itaqui, que é administrado pelo governador do estado do Maranhão e que não teve os devidos cuidados. E aí, ele fez o quê? No domingo, o ministro da Saúde chegou a São Luís, distribuiu mais 300 mil doses extras de vacina. Ele entregou 600 mil testes. E eu pedi a ele que diminuísse o intervalo da primeira para a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer. E ele imediatamente atendeu aos moradores de São Luís, da ilha de São Luís, não só do município de São Luís, dos 4 municípios que compõem a ilha de São Luís. Então, e pedi que examinasse também a possibilidade ou a conveniência de aplicar a terceira dose da Coronavac aos moradores de São Luís. Se não em todos, mas aqueles que têm acima de 50 anos e que têm comorbidades. Então, como é que eu posso achar que tem algum tipo de omissão? Isso no estado em que o governador é hostil ao presidente. O próprio governador, no dia seguinte, começou a distribuir título de terra em São Luís. Então, é política, é palanque. Senador, nós temos aqui a participação do nosso analista Yuri Pita, também nessa conversa, com perguntas para o senhor, senador Roberto Rocha. Yuri. Obrigado, Nonato. Bom dia, senador. Obrigado por estar conosco. Bom dia. Queria pegar especificamente um dos objetos de investigação da CPI, que é a questão da crise no Amazonas. Como é que o senhor vê o trabalho que a CPI tem feito em relação a apurar o que aconteceu especificamente no estado do Amazonas, e se nesse aspecto o senhor também considera que o presidente agiu corretamente e que quem tem que ser principal alvo dessa investigação é o governador do estado do Amazonas? Olha, eu confesso a você que eu acompanhei o caso de Amazonas com muito interesse, porque estava preocupando. Eu mesmo tenho um filho mais velho que pegou a cepa amazônica. Ele teve 30 anos de idade, foi para o hospital, teve 75% do pulmão comprometido. Quase eu perco meu filho. Agora,
O que eu vejo é o seguinte, eu acompanhei também muitas ações do governo federal. E dou um exemplo. No Maranhão tem um hospital universitário, o hospital da Universidade Federal. O hospital universitário recebeu vários amazonenses, como recebeu do Brasil inteiro. O Maranhão cedeu muitas, não o governo do Maranhão, mas empresas maranhenses, a pedido nosso e do governo federal, cedeu oxigênio aos amazonenses. Acontece que eu sou senador da República e acompanhei e participei das votações. Para vocês terem uma ideia, eu não sei os números do Amazonas. O Maranhão teve um orçamento de 2020, o governo do Maranhão, de 18 milhões de reais. 18 bilhões de reais, o orçamento do estado do Maranhão. Pois o governo federal destinou ao Maranhão 17 bilhões e meio em 2020. Só para o auxílio emergencial e Bolsa Família foram mais de 13 bilhões de reais. Mais de 1 bilhão de reais por mês. Isso fez o Maranhão ter a maior arrecadação de ICMS da história. Por quê? Porque o pobre, quando recebe dinheiro, vai todo para a base de consumo. Eu sei porque sou o presidente da Comissão da Reforma Tributária. Todo para a base de consumo. E é onde está o maior imposto do Brasil, ICMS. E o Maranhão tem a maior alíquota de ICMS do Brasil. Claro que o governo do estado arrecadou com isso bastante. Então, me parece que não faltou dinheiro do governo federal para os estados e municípios. Não faltou. Eu não vejo a CPI alegar isso uma única vez. Quando alguém questiona sobre esse dinheiro, diz que não vai investigar desvio de dinheiro. Ora, então me parece que há uma clara intenção, com o relatório já preparado de CPI, para criminalizar o presidente da República. Isso não é admissível. É isso que eu vejo. Como eu vejo também o uso político da questão da cloroquina. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. O ex-presidente Lula, ele teve ou não teve Covid? Ele teve, sim. Ele disse que ele divulgou, inclusive, que teve, enfim, voltando de uma viagem a Cuba. Mas... Isso, divulgou e tratou aonde? Em Cuba. Em Cuba, é um dos 29 países que adota no seu protocolo oficial a cloroquina. Significa que o ex-presidente Lula, graças a Deus, está bem, ele tomou a cloroquina. A gente não tem essa informação, senador. Se o senhor tem, eu não sei se ele tomou ou não tomou. Mas... então ele descumpriu o protocolo do... Não, eu não sei. Eu não tenho essa informação. O senhor é que está afirmando isso, senador. Mas eu entendo. Então, para a gente falar sobre cloroquina, então, que é um ponto que o senhor quer trazer. O senhor acha que essa discussão na CPI está sendo exageradamente politizada? Por que o Brasil ainda discute cloroquina? O senhor falou desses 29 países e fala-se muito de Cuba. Quais são esses outros países, se é que o senhor tem essa lista de 29, que ainda usam cloroquina para tratar a Covid-19? Eu sei de Cuba, eu sei da China, eu não sei todos os 29, mas eu sei que são 29 porque está publicado aí na internet, entende? Eu estou só dando exemplo, amigo. Eu tenho muito respeito por todos os políticos, inclusive do presidente Lula. Eu fico muito feliz de saber que ele foi curado dessa doença maldita. Mas eu fico convicto de que se ele estava tratando lá em Cuba, e em Cuba tem o uso oficial da cloroquina, claro, ele cumpriu o protocolo oficial e está correto. Eu tenho agora, nesse exato momento, eu tenho a minha filha, que está em São Luís, e tenho mais uma dúzia de colaboradores com Covid. Com Covid. Eles estão se tratando e tem uns melhores, outros piores. Tem um que está na UTI. Um dos colaboradores meu está na UTI, é meu compadre. Será que eu não sofro com isso? Claro, agora, cada caso é um caso. Esse que está na UTI, inclusive, já tomou a primeira dose da vacina, da AstraZeneca. Talvez, se não tivesse tomado, estava morto. Então eu quero dizer a vocês que a gente fica brigando numa guerra política contra esse inimigo invisível quando poderíamos estar todos unidos dentro do mesmo propósito e objetivo. Porque não é possível. Nós não vamos encerrar esse problema agora, a gente vai mitigar. Em outubro nós teremos 80% da população brasileira vacinada. Os Estados Unidos, eles terminam a vacinação agora em junho. Nós vamos terminar em outubro de todo o país. E quais são os países que têm as mesmas dimensões do Brasil? Estados Unidos, China, dimensão populacional com
mais de 200 milhões de habitantes, dimensão territorial com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e dimensão econômica com PIB de mais de 1 trilhão de reais, de dólares. Ou seja, nós podemos falar da Rússia, da Índia, mas países que têm as características do Brasil são esses. Uhum. E quem é que está em primeiro lugar no BRICS? É o Brasil, Então, primeiro lugar em vacinação e distante dos outros. Torcemos que nós tenhamos, então, senador, cada vez mais vacinas para os brasileiros e também agradecemos a gentileza do senhor de participar, mesmo que em um domingo, um fim de semana, mas mesmo assim vir aqui conversar com a gente na CNN Brasil. Senador Roberto Rocha, obrigada pela gentileza. Obrigado a você, Elisa, obrigado a você, Nonato, obrigado a vocês todos, tá? Eu desejo que Deus continue nos protegendo a todos nós, a todos vocês que fazem um papel de informar a população, protegendo a nós que procuramos como agente político ajudar o povo brasileiro e proteger todo o povo brasileiro. Que Deus nos proteja sempre. Muito obrigado e bom domingo a todos vocês. Obrigado, senador. E desejar melhoras para os seus próximos que estão aí sofrendo da Covid, desejar que todos se recuperem também. Muito bom dia para o senhor.